E você sabia que a partir do momento que você não cuida da sua alimentação, você não cuida da sua saúde, você está se tornando um suicida? Porque a partir do momento que você consome uma alimentação desenfreadamente, escolhas erradas que irão, talvez a curto prazo não, mas a longo prazo, desencadear doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer. E isso para alguns grupos de pessoas. Mas existe também um certo grupo de pessoas que já tem ali uma patologia alojada. E essas pessoas seguem com a doença totalmente descompensada, devido aos maus hábitos alimentares, devido às escolhas erradas. E aí talvez você pense assim, quem tem promessa de Deus não morre. Nós escutamos muito sobre isso. Mas a verdade é que morre sim. Sansão perdeu o propósito. Josias perdeu o propósito. Então a gente precisa viver à luz da palavra do Senhor. E eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos que comprovam para vocês a importância da alimentação, a importância desse autocuidado. Na palavra do Senhor diz: ama o teu próximo como você ama a si mesmo. E muitas vezes nós não nos amamos. E a gente precisa se amar. A gente precisa cuidar das coisas que o Senhor nos entregou. E o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Aqui na palavra do Senhor, lá em Filipenses 3:19, diz assim: o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha que palavra forte. A partir do momento que você vive de acordo com a sua carnalidade, aonde você permite que o seu estômago dite para você, aonde você não tem autocontrole sobre a sua alimentação, o seu estômago está sendo para você como um Deus. Porque é o seu estômago que diz o que você vai ou o que você não vai comer. Gente, a gente esbofeteia a nossa carne em tantas outras situações, como imoralidades. Quantas vezes nós, como servos do Senhor, cumprimentamos quem não nos cumprimenta, bendizemos quem nos maldiz, perdoamos quem nos feriu, oramos por quem nos persegue. Quantas vezes nós buscamos andar em obediência ao Senhor, mas quando diz em relação à sua saúde, à sua alimentação, você é negligente. Você não tem um olhar crítico em relação a isso. Perceba que o profeta Isaías, quando ele falou para o Senhor: eu sou um homem de impuros lábios, o anjo veio e colocou uma brasa viva nos lábios de Isaías. Então, nós temos que entender que existem coisas que precisam ser mudadas. Talvez você está lutando contra a balança por muito tempo. Talvez você tenha aí alguma patologia alojada que você não está dando o devido cuidado. Já ouviu de médicos, nutricionistas que precisam mudar a alimentação, mas não consegue, porque o teu Deus tem sido o teu estômago. Mas se você pedir ao Senhor, se você verdadeiramente colocar a sua vida nas mãos do Senhor e pedir a Deus para que Ele te ajude a vencer isso, o Espírito Santo virá e te dará a força necessária para vencer. E na palavra do Senhor diz, lá em Provérbios 28:7, quem obedece à lei é filho de sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Lá em Ezequiel 16:49, ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Perceba que muitas vezes, em algumas situações, a gula, ela leva também algumas pessoas a se tornarem pessoas egoístas, que só pensam no seu próprio estômago, só pensam no seu próprio eu e não tem coragem de olhar para o próximo. E isso leva algumas pessoas a serem avarentas, a serem mesquinhas. Tem gente que até esconde a própria comida. A idolatria pela comida é algo tão terrível
que leva pessoas a ter essas atitudes. E às vezes tem pessoas ali passando necessidade, precisando de ajuda, mas você está tão apegado, tão submisso ao seu estômago que você não consegue até mesmo gerir isso de forma saudável. Então, hoje, você precisa entender que a sua alimentação, ela é importante. As escolhas que você faz, elas vão trazer consequências. Não se deixe enganar, tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. E isso se dá também em relação à nossa alimentação. Os alimentos que nós consumimos é o combustível do nosso corpo, da mesma forma que a oração é o combustível da alma. Então, sim, essas coisas importam. E olha o que diz assim, lá em Provérbios 23, 2. Olha como é importante a gente ter esse entendimento, até em relação ao nosso comportamento diante das pessoas. E encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Então, a partir do momento que a gente estiver diante de pessoas importantes, a gente também tem que ter um cuidado, a gente também tem que ter uma educação, uma elegância para poder se alimentar de forma correta, de forma adequada. Porque isso também vai impactar na nossa vida. Isso também vai trazer algumas alianças ou vai quebrar algumas alianças, porque nós estamos sendo observados o tempo todo. E nós precisamos, como povo de Deus, como uma geração eleita pelo Senhor, se posicionar da forma correta, não deixar mais que o nosso estômago seja o nosso Deus, não deixar, nós temos que esbofetear a nossa carne. Nós fazemos tanto isso. Nós amamos ao próximo. Quantas vezes a gente passa por situações, sentamos em mesas que a gente não queria sentar. Quantas vezes, por amor e obediência ao Senhor, nós vamos a lugares que não queríamos ir, fazemos coisas que não queríamos fazer, mas quando é sobre o nosso próprio bem, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alimentação, nós somos negligentes. Se você continuar dessa forma, totalmente inadequada, logo você poderá desenvolver, como eu falei anteriormente, alguma doença crônica não transmissível. E isso pode sim abortar os planos de Deus na tua vida. Porque a partir do momento que você vem a óbito, que você morre antes do tempo, devido às suas escolhas erradas, você acabou destruindo os planos que Deus tinha na tua vida. Talvez a palavra do Senhor diz para você que você deve ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Talvez exista uma promessa sobre a tua vida que o Senhor liberou, que você vai às nações, que o Senhor tem grandes planos para a tua vida. Mas esses planos têm sido abortados devido às suas escolhas inadequadas. Então escolha hoje ser obediente ao Senhor. Escolha hoje ouvir a voz do Senhor. Hoje eu venho aqui não como uma nutricionista, mas sim como um mero instrumento do Senhor, como uma voz usada pelo Senhor para te alertar, para que você venha acordar, para que você venha despertar e entender que a alimentação também é importante. Assim como a oração é importante, o que nós consumimos também é muito importante. E Deus quer o quê? Planos de bem e não de mal, para te dar um futuro maravilhoso e esplêndido. Então faça as escolhas certas, viva na luz da palavra do Senhor e que Deus te abençoe. Um abraço, tchau, tchau.